Estivemos em direto de Cabo Verde, da cidade da Praia, a propósito do lançamento do livro de Pedro Pires. A todos muito boa noite, saudações amigas, as nossas desculpas também aos ouvintes habituais da rubrica Bué Fixe, hoje um pouquinho mais atrasados, mas pronto, cá estamos, vamos já dar início, uma noite feliz, uma noite de paz e como sempre com pensamentos sempre muito, mas muito positivos. 22 horas, 19 minutos, aqui em Portugal Continental. Bué Fixe. Na linha africana, a voz dos jovens imigrantes. Bué Fixe. Wilson Almeida, atrasadinhos, mas cá estamos a marcar o ponto. É verdade, temos que marcar sempre o ponto às quartas-feiras. Temos hoje para a rubrica Bué Fixe o Dia do Associativismo Jovem. Temos como convidado o Dr. Murta Rosa, que é o diretor do Departamento da Juventude. Temos hoje a nossa amiga Carla Fernandes. Carla, boa noite. Peraí, Carlinha, agora já podes dizer boa noite. Olá, boa noite, Wilson. Como é que sentes a iniciar essa jornada? Está um ambiente bem simpático aqui. É bem simpático, não é, Carlinha? É. Pronto, e quando estivermos nós as duas a assim, conversar, vai ser melhor ainda. Pois bem, temos alguns minutos para explorar o Dia do Associativismo Jovem, também algumas ações que o IPRJ tem estado a levar a cabo. Então, Carla Fernandes apresenta aos ouvintes a pergunta do dia. Sim, vamos à pergunta do dia. A nossa pergunta é a seguinte: o HIV pode passar pela pele? A resposta será apresentada no final do espaço, como sempre. Agora sim, Dr. Murta Rosa, boa noite. Boa noite. É pela segunda vez. É um prazer. É um prazer. Dr. Murta Rosa, hoje celebra-se o Dia do Associativismo Jovem e essa tarde foi organizada uma tertúlia. Essa tertúlia teve como lema Dia do Associativismo, 10 anos a celebrar os jovens e a participação cívica. Exatamente, mas essa tertúlia, digamos, é a ponta do iceberg. Mas a gente sabe que o iceberg, aquilo que mostra, é sempre a menor parte, porque a maior parte está sempre debaixo d'água. E a maior parte significou, por exemplo, em todo o país, Portugal continental, um conjunto de atividades desenvolvidas pelas associações juvenis, de norte a sul, e que se contabilizaram de uma maneira assim rápida, num primeiro apanhado, digamos assim, de à volta de 190 atividades que correram, portanto, durante hoje e outros dias, ao longo desta última semana, fundamentalmente. Desde o norte, Viana do Castelo, até Faro, os jovens e as suas associações, digamos, vieram para o terreno, mais uma vez, e vieram demonstrar a capacidade que têm a organizar, em entrosar, usando uma linguagem futebolística, digamos, a sociedade e os jovens nessa mesma sociedade, fazendo coisas. Na prática, o associativismo juvenil significa isso. Significa a capacidade que os jovens têm de fazerem coisas na comunidade e, portanto, poderem juntar outros fazendo essas coisas. Daí a participação. E, Dr. Murta, 10 anos passados, estão a celebrar-se agora os 10 anos do associativismo juvenil. Consegue fazer mais ou menos um balanço? Os jovens estão mais ativos em termos de associativismo. O que é que acha? Ora bem, estes 10 anos representam que há 10 anos que se comemora, digamos, este dia. Sim. Antes não havia este dia. Depois este dia apareceu. E apareceu porquê? Apareceu porque se entendeu, no quadro da sociedade que a gente vive hoje, uma sociedade de comunicação, onde as coisas têm que ter, digamos, algum impacto, alguma notoriedade, e o próprio mundo associativo juvenil tem que ter algum reconhecimento. Significa isto que todos nós achamos que ele não tem o reconhecimento que devia ter, pela importância que ele tem, mas como não tem visibilidade muitas vezes através dos meios de comunicação social, e a gente sabe hoje em dia aquilo que não aparece nos meios de comunicação social grandemente massificados, digamos assim, aquilo que não aparece não existe. E estas iniciativas ajudam a projetar também, claro, um pouco. Obviamente. E, portanto, este dia, ter o dia 30 é simples. Foi o dia em que a Junta de Salvação Nacional extinguiu aquilo que era o Secretariado da Juventude, a seguir ao 25 de Abril, tinha-se dado, portanto, há 5 dias atrás, em 1974, e a Junta de Salvação Nacional extinguiu aquilo que era o Secretariado da Juventude, ligado, portanto, ao tempo de fascismo, e instituiu uma outra coisa, que foi o FAOJ, que foi o Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis, com outra filosofia, e, portanto, isso significou o quê? Em 1974, a importância, ao fim e ao cabo, que foi dado, digamos, pela nova ordem,
neste caso o movimento das Forças Armadas e a Junta de Salvação Nacional, aos jovens, a importância que havia de criar alguma coisa para dar resposta, digamos, aos próprios jovens e àquilo que vinha aí, uma nova sociedade. E, portanto, daí o 30 de Abril ser o dia do associativismo que nós, enfim, instituímos há 10 anos atrás. Portanto, este ano, 2014, há 10 anos que se comemora o dia do associativismo. E essa tertúlia esteve presente em várias associações juvenis, não é? A tertúlia, digamos, foi o culminar desse conjunto de coisas que foram acontecendo ao longo da última semana, fundamentalmente, mesmo ao longo do mês e hoje, no país inteiro. E essa tertúlia pretendeu juntar o quê? As estruturas representativas, ou mais representativas, das associações juvenis e do movimento juvenil, o Conselho Nacional de Juventude, a FNAJ, a Federação Nacional das Associações Juvenis, teve representada nessa tertúlia uma entidade que é a Inducar, que é uma entidade que trabalha à volta da educação não formal, de toda a perspectiva que isso hoje tem, da importância que isso tem no mundo, digamos, atual, e para os jovens, digamos, muito mais ainda, para toda a gente, mas para os jovens ainda muito mais, e um representante do Observatório Permanente da Juventude, ou seja, o lado científico, académico, que estuda, que pesquisa, que recolhe, que analisa, e o lado de todos aqueles que estão no movimento associativo e que lidam diariamente com os outros jovens, com as associações que os representam e que têm, como é evidente, uma palavra importante a dizer todos os dias. E o Dr. Murta conseguiria, por exemplo, destacar áreas em que os jovens são mais ativos dentro do associativismo? As áreas em que os jovens são mais ativos é uma pergunta tremendamente difícil, porque como o movimento associativo é um movimento muito heterogéneo, que nem outra coisa seria de esperar, portanto, desde as áreas culturais, ambientais, mais participação cívica, eu perguntei por isso, porque no limite é assim, onde há um jovem que tem quase uma ideia, uma intenção, que se junte com outros jovens, pode fazer uma associação, pode depois dedicar-se a uma área que seja importante para ele, ou para aquele conjunto de jovens, ou que venha dar resposta a uma necessidade que eles sentem no seu dia-a-dia, ou naquela comunidade onde estão. Bom, todas as áreas do movimento associativo juvenil, aquele que está registado dentro do Instituto Português do Desporto e Juventude, falamos sempre entre 1000 a 1200 associações. Tem variado nos últimos anos à volta disto. Há uns anos em que há boas colheitas, digamos assim, e as associações aparecem mais, há mais gente. Há uns anos em que, por uma série de razões, há menos gente, portanto andamos por aí. Isso significa o quê? 1000 a 1200 associações inscritas numa coisa que é chamado Registro Nacional de Associativismo Jovem. Significa que estas entidades, estas associações, vão ter apoios do Estado dentro de determinados programas que existem, neste caso através do Instituto Português de Desporto e Juventude, o IPDJ, vão ter apoios aos seus planos de atividades. Vão ter apoios em programas próprios que existem, apoios a infraestruturas, quer seja na construção de espaços, na recuperação para as suas sedes, para as suas atividades, etc, etc. E apoios a equipamentos. Por exemplo, querem comprar computadores, porque precisam, hoje a sociedade está alicerçada nesses instrumentos de trabalho, porque são associações, por exemplo, na área cultural e precisam de comprar determinados, sei lá, som, por exemplo, e, portanto, recorrem a essas linhas de apoio. Não são linhas de crédito, são apoios que são dados, subsídios à sua atividade. Como têm depois outras áreas, como o programa Formar, que é um programa que forma dirigentes associativos. Ou seja, as próprias associações colocam, executam, elaboram, produzem e depois executam programas formativos para agentes associativos, dirigentes associativos, desculpe. Ou seja, as próprias associações sentem essa necessidade, no mundo complexo de hoje, estar mais formadas, mais capazes na gestão, na animação, etc, etc. Portanto, mais capazes para enfrentar os desafios que se colocam, obviamente, aos jovens, como se coloca a toda a sociedade em geral hoje em dia. Então é muito heterogéneo o leque de interesses dos jovens em termos do associativismo. Claro, você é uma jovem e não tem só um interesse, tem N interesses. Isto se multiplica. Por exemplo, eu fiz a pergunta porque muitas vezes os jovens têm tendência a trabalhar de jovem para jovem, por exemplo, ou então temas ambientais que estão muito em voga hoje em dia, ou então trabalhar com jovens que têm distúrbios alimentares, por exemplo, e eu estava interessada mais nesse sentido, mas tem um leque mais abrangente, também é bem mais interessante. Estão interessados, por exemplo, em trabalhar questões culturais, ou a partir dos instrumentos, ou do instrumento, eu vou dizer assim, que é a cultura, poderem dialogar com outros jovens. Dou um exemplo simples.
Nós, normalmente, no IPDJ, temos um programa que está aí, e acabou hoje as candidaturas a ele, que são os campos de férias. E há campos de férias, por exemplo, dirigidos à nutrição. Há associações juvenis que desenvolvem um campo de férias em que a sua preocupação é a nutrição, por exemplo. Como há outras que desenvolvem um campo de férias, cuja sua preocupação é desenvolver competências do empreendedorismo, por exemplo. Como há outras que desenvolvem campos de férias puramente lúdicos. Sim. A rapaziada vai para lá, vai jogar basquete, vai jogar futebol, vai fazer ténis, vai descer um rio de canoa. Mas, doutor, este campo de férias é organizado pelo IPDJ, certo? Não, o IPDJ apoia financeiramente, e financia... É tudo organizado pelas entidades, associações e outras, que são aqueles que são os promotores que são elegíveis dentro do regulamento que existe e, portanto, que organizam. E cada um desenvolve essa atividade neste campo de férias. E, portanto, desde que esse campo de férias seja aprovado, porque como o dinheiro é limitado, a gente não pode aprovar todos os que aparecem normalmente, ficam alguns de fora, tem que se fazer uma seleção. A partir daí, as pessoas sabem que vão ter um determinado apoio, que isso é definido à partida e dentro das regras. Há uma regra, digamos, pelo regulamento, que os apoios que o IPDJ dá, por exemplo, em campos de férias abertos, aquilo que não são residenciais, portanto as pessoas vêm e vão todos os dias, por exemplo, 4,5€ dia jovem. E, portanto, depois a entidade vai pode ter uma taxa que os jovens também pagam, etc, etc. Portanto, mas são coisas, digamos, padronizadas em que os jovens têm acesso a custos, na maior parte, para não dizer eventualmente em todos, a custos muito, eu diria, quase sociais. Há campos de férias que um jovem paga por cada dia, por exemplo, 3€ para lá estar durante 15 dias, onde ele almoça, etc, etc. Não é? Porque as entidades, as associações, depois têm outros apoios de outras entidades à volta e, portanto, permitem desenvolver, portanto, essas atividades. E elas são desenvolvidas porquê? Normalmente os campos de férias são sempre nas pausas pedagógicas. Ou na Páscoa, ou no verão. Quem é que são os grandes beneficiários dos campos de férias, os grandes utilizadores dos campos de férias? Normalmente são jovens entre os 12 e os 16 anos. Porque a partir dos 16 anos os jovens já não gostam tanto de campos de férias. Portanto, já têm outros ideais, obviamente, já têm outras perspectivas e, portanto, querem fazer outras coisas. Agora, entre esses 12 e os 16 anos, há muita gente. E quem é que decide, muitas vezes, se o jovem vai ou não vai para esse campo de férias? São os pais. E isso é um apoio, como calcula e percebe, extremamente interessante nas nossas sociedades mais urbanas, onde as famílias, muitas vezes os pais e a mãe trabalham, onde é que fica o jovem que tem 14 anos, não é? E, portanto, ele é uma resposta também a uma necessidade das famílias. Mas o acolhimento passa por cada associação que leva as pessoas a participarem no campo de férias, não é? Imaginemos um campo de férias aberto, como a gente chama, portanto, aquele que não é residencial, ele não fica lá a dormir. Portanto, o jovem chega lá, sei lá, às 9 da manhã, está lá até às 6 da tarde a fazer atividades. E depois às 6 da tarde vai-se embora para casa. E doutor, qual é o resultado que se pode extrair destes campos de férias? Eu sei que já foram organizados alguns. Qual é o resultado que pode se extrair? Olha, como eu lhe acabei de dizer, este ano, hoje, acabou as candidaturas das entidades a esses campos de férias. Na parte da tarde, a informação que eu tinha, são à volta de 200 candidaturas que apareceram. Portanto, há sensivelmente 200 entidades, algumas podem repetir, mas pouco, há sensivelmente 200 entidades no país inteiro que se propõem a organizar campos de férias. Se você pensar que cada campo de férias normalmente tem entre 18 a 20 jovens, estamos a falar de 4.000 jovens que estão envolvidos, digamos, nesta operação. Há uma questão que eu gostava de colocar, e desculpem, eu não gosto do termo fiscalização, acho aberrante, mas o Instituto consegue ter uma percepção de que os subsídios que são atribuídos são realmente bem aplicados. Digamos assim, eu não uso o seu termo, a mim não me arrepia tanto que nasci, mas fazemos a distinção, aliás, entre fiscalização e acompanhamento. Exatamente. Fiscalização tem um arco de auditoria. É uma fiscalização. Tem um conjunto de normas, lá ver se as normas foram todas cumpridas ou não foram. Digamos, uma auditoria àquilo, e depois a auditoria pode ser de várias maneiras, técnica, financeira, bom, não interessa. O acompanhamento significa, e quando eu faço também essa distinção, é porque efetivamente são duas coisas completamente distintas. Eu, quando acompanho alguém, significa que eu estou com ele percebendo se há problemas ou não e tentando resolvê-los.
Quando eu sou um fiscal, vou lá e, efetivamente, tenho um manual à minha frente que me diz que isto é assim. Se não for assim, eu digo isto não está cumprido, aquilo não está cumprido. E não estou muito mais preocupado, digamos, do que isto. É ver se aquilo foi ou não foi cumprido de acordo com as regras que estão estabelecidas. Ponto final. O acompanhamento... Já aconteceu. Sim, claro, como em tudo na vida. Não é? Se nós, os mais crescidos, acontece e os mais novos também acontecem, como tudo na vida. Faz parte da vida. O problema não é acontecer, o problema é a gente ter mecanismos que possam ser dissuasores. Isto é como tudo, a gente nunca consegue acabar, digamos, com, sei lá, a corrupção, a falta de ética, não sei o quê. Bom, mas a sociedade tende normalmente, se tiver mecanismos e bons mecanismos, de modo a atenuar isso. Se pudermos ter só 10%, não tínhamos 12%, não é? Se pudermos ter só 5%, é melhor do que... Acabar, a gente nunca consegue acabar isso, não é? Nunca se acabou em tempo nenhum, seguramente não se vai acabar. Isso faz parte quase do ADN depois da sociedade, das pessoas, dos grupos, não é? Mas esses mecanismos são regras que impõem às associações? Como não, é que faz? São mecanismos, porque estamos a falar de dinheiros públicos, como é evidente, e nós, enquanto organismo público, temos regras que estão consignadas na lei. E, portanto, nós fazemos, aí sim... Fazem uma triagem já... Não, as entidades que recebem os financiamentos têm que apresentar relatórios financeiros, de atividade, etc, etc. E têm que ter a documentação, ou seja, eu quando adquiri 2 kg de batatas, tenho uma fatura que diz que foram 2 kg de batata. Para certificar. Claro, obviamente. Isto tudo, esta minha pergunta vem com tantas associações, não é, que nós temos visto hoje em dia. E ainda bem, quando lhe faço essa pergunta a distinção entre quem é quem, porque pode a minha preocupação seria de um aproveitamento desse subsídio para que pode acontecer, porque como disse, está no gene, né? Está no gene humano, isso também pode acontecer, só por isso é que eu lhe perguntei se havia aí um... Sim, mas claro que pode acontecer e acontecerá seguramente em situações. Agora, o que é relevante e da nossa prática de anos, e eu estou nisto há 27 anos, a nossa prática de anos... Aí já é difícil. Quando eu entrei na área da juventude, portanto foi há 27 anos atrás, eu vinha da área do comércio externo, hoje em Portugal aquilo se chama AICEP, veja bem, as voltas que o mundo dá. E, portanto, a minha prática é simples, é que não há grandes confusões nessa matéria. Porque os jovens, eu acho que posso dizer isto assim, os jovens têm a noção das suas responsabilidades. Se há, de vez em quando, mas com certeza, voltamos à mesma conversa, com certeza, como em tudo, de vez em quando há um desvio, mas isso não é significativo. E tanto não é significativo, estou num exemplo que julgo que é paradigmático dessa matéria. Nós estamos a fazer algumas avaliações de projetos de anos anteriores, temos tempo de fazer agora. Isso, quando são detectados, repare, não são irregularidades, são coisas perfeitamente simples, normais, dentro do processo. Imagina, eu dei um apoio a uma associação, essa associação está-me a prestar contas agora, normalmente, e o apoio que eu lhe dei, digamos, não foi tudo gasto, a associação devolve o dinheiro. Não tem, e está tudo documentado, por isso, tranquilamente, sem problema nenhum, não há confusão nenhuma, porque está documentado. A associação tem os seus papéis, as suas faturas, recibos, etc, etc, põe-los em cima da mesa, a gente chega lá a ver, dá-lhe 5.000 euros e agora tem aqui 4.800, tem-me a devolver 200. Pronto, e está pacífico, não há que eu me lembre, repare, estou há 27 anos, como disse, e faço parte, afim, daquela casa desde há muito tempo, acompanhei muitos processos de mais correção, de mais formatação neste sentido, enfim, da regra, da obrigatoriedade desse compromisso, que são dinheiros públicos, e nunca me lembro de ir ninguém para tribunal, por exemplo, de uma ação qualquer, que era preciso agora ir lá à polícia, quase, não pagou, quer-se ir embora, fugiu. É positivo, sim. Não existe. E deixe-me dizer, nesse ponto de vista, porque são 27 anos e é quase metade de uma vida na prática, não é? Ou pelo menos um terço. É uma geração. Hoje. É uma geração mais que isso. Os jovens têm dado respostas às exigências, digamos, da própria administração. Eu agora estou deste lado da administração, como é evidente, e, portanto, têm dado respostas, boas respostas nessa perspectiva. Quando eu cheguei à juventude há 27 anos atrás, digamos, pegando naquilo que existe hoje e naquilo que existia nessa altura, existia mais ou menos. E em 27 anos pode ter a certeza daquilo que eu lhe digo,
acreditando em mim, fazendo fé nisso, os sistemas, e eu agora vou usar a sua expressão de ainda há bocado, que é para dar-lhe assar mais dentes, os sistemas de fiscalização são muito mais atuantes, são muito mais efetivos e continuamos a não ter problemas sobre essa matéria. Ok, também para dizer que Boa Ficha é parceira do IPDJ, vem trabalhando em conjunto com o IPDJ nos conteúdos para o espaço de rádio e também com essa campanha europeia Discurso do Ódio na internet. Doutor, à volta do Dia do Associativismo Jovem, há um programa que é o Incentivo ao Desenvolvimento Associativo. Fala-nos desse programa, que também é um programa que... Ora bem, em Portugal, como todos nós cá estamos sabemos, e não só em Portugal, na própria Europa, um dos grandes problemas hoje em dia é o desemprego jovem. Os jovens, nesta crise que nós atravessamos, é uma crise muito complicada, os empregos não estão aí, não saltam debaixo das pedras. Posso só interromper um pouquinho? Como falou de que já está há 27 anos no associativismo jovem, o que é um jovem agora? Que idades? Porque, só para centrarmos a coisa, para as pessoas também saberem. Quando falamos de jovens, falamos desses escalões etários, digamos assim, ou desse intervalo que vai entre os 14 e os 29, 30. E os 29, pois. Digamos um jovem até aos 30. É porque muitas vezes diz-se que os 30 são os novos 20 e faz essas brincadeiras, então. Pois é. Essas coisas são difíceis. Por exemplo, o jovem agricultor vai até aos 45. Ok. Então existem essas diferenças ainda. Só essa. O jovem agricultor vai até aos 45. Não me pergunto porquê. Não sei se o amanhã a terra é mais jovem agricultor. Essa eu não sabia. Passa para os filhos. Dá mais vitalidade. Se tem mais trabalho, não sei incorporar. Mas respondendo àquilo que me estava a perguntar, portanto, com o grande desemprego, quer ao nível da União Europeia, quer ao nível de Portugal, como é evidente, há 2 anos atrás surgiu um programa chamado Impulso Jovem, que tinha um quantitativo financeiro interessante para tentar dar resposta através de um conjunto de medidas entre as quais nós entrávamos enquanto Instituto da Juventude e Desporto, ou Desporto e Juventude, em que nós entrávamos proporcionando, digamos, as associações juvenis estágios a jovens. Estágios esses que eram remunerados, estágios esses que iam até 1 ano, estágios esses onde a associação tinha que assumir, digamos, as contrapartidas sociais, aquilo que se chama a TSU, Taxa Social de... Pois. Taxa Social Única. Única, exatamente, a Taxa Social Única. E, portanto, como um movimento associativo é um movimento que nós sabemos, não tem grande capacidade financeira, como é evidente, podia ter, podem ter uma ou outra, mas o sentido lato não é, o Estado entendeu que, e pela resposta que as associações juvenis, neste caso, queriam dar, e bem, porque elas estão no terreno e são jovens, e portanto elas estão aí, não, têm atividade, queriam, digamos, ter estagiários para poder também dar uma resposta social. E não só, depois podemos falar disso, muito mais importante que isso na minha ótica, e portanto o Estado entendeu que devia dar um apoio a essas mesmas associações para elas poderem, o Estado, neste caso o IPDJ, e portanto o IPDJ foi ao seu orçamento e portanto dá um apoio chamado IDA, que é Incentivo ao Desenvolvimento Associativo. Portanto, qualquer associação que tenha um estagiário ou mais que um aprovado, o IPDJ dá-lhe um complemento, um apoio para ele poder, digamos, minorar os seus custos dentro deste processo. E portanto isso significa que as associações podem dar uma resposta nas suas próprias localidades aos jovens, porque há muitos jovens desempregados em Portugal, como vocês sabem. É um flagelo que está na prioridade, digamos assim, de combate, porque não podia deixar de ser. Não é uma árdua tarefa para o seu departamento. Quer dizer, a gente está lá, trabalha, não é? É verdade. E, portanto, para nós aquilo é mais um processo, digamos, administrativo, não tem mais que isso. Portanto, é ver se as candidaturas reúnem os requisitos quando uma associação tem aprovado o estágio através do IFP, não é? Que é quem aprova esse estágio, tem aprovado o estágio. Nós vemos se candidata-se ao apoio, nós vemos se tem estado dentro dos requisitos, aquilo está definido e pronto. A partir daí passamos a apoiar a associação durante esse ano inteiro, relativamente aos estágios que ela tem, quer seja um, quer sejam 2, enfim. Eu fiquei fascinada com o facto de trabalhar no associativismo já há 27 anos. A sério. E eu queria saber só se há 27 anos atrás era mais forte ou menos forte, ou se tinha características diferentes o associativismo. Não sei o que é que você entende por mais forte. Mais forte quer dizer que se os jovens
criavam associações várias também, que eu acho que hoje em dia eu tenho a impressão que há várias associações que as pessoas têm a necessidade de fazer coisas por eles próprios, pegar as coisas pelas suas mãos, e antigamente não sei como é que seria. Então Há 27 anos atrás, basicamente há 27 anos atrás, eu estou a entender a pergunta da Carla. Agora há muitos jovens, e graças a Deus, a fazerem por eles e pelos outros. Exatamente. Há 27 anos atrás era muito diferente. Eu diria que há 27 anos atrás, como país, as coisas tinham características diferentes. Exatamente, por isso é que eu acho que é tão interessante ver isso, não é? Como não pode deixar de ser. Por exemplo, há 27 anos atrás, aquilo que eu falei do Registro Nacional de Associativismo Jovem, onde estão as associações que têm determinados requisitos e por isso são consideradas juvenis, não estava, nem sequer havia uma área praticamente quase de juventude como é lá hoje. Portanto, estavam no Ministério da Educação. Aquilo que existia há 27 anos atrás, quando eu cheguei a esta área, era uma coisa chamada Direção-Geral de Juventude. Direção-Geral com esta carga toda, aquela carga mais negativa que a gente tem, que era uma repartição do Estado. Não é? Sim, a Direção-Geral é um conjunto de gente que faz umas leis, faz umas coisas, etc, etc. Pronto. O desenvolvimento que este processo tem todo, desde há 27 anos, digamos desde que eu lá chego, é uma coisa espantosa. Naquilo que se vai desmultiplicando, quer ao nível social, político e de intervenção. O que é que eu quero dizer com isto? Quando eu cheguei, como eu disse, havia uma direção-geral com aquilo que se chama um diretor-geral. Depois passou a haver secretários de Estado da Juventude, ministros da Juventude, etc. Depois foram-se desdobrando. Passou a haver organismos, passou a haver uma coisa chamada IJ, que era o Instituto da Juventude, porque depois acabou a Direção-Geral da Juventude e passou a haver o Instituto da Juventude. Depois o Instituto da Juventude foi evoluindo, passando por vários processos. Instituto Português da Juventude, Instituto da Juventude, Instituto Português da Juventude, agora Instituto Português de Desporto e Juventude. E, portanto, isso é um percurso fabuloso, interessantíssimo, no que se vai aparecendo e desaparecendo do movimento associativo, da importância que o movimento associativo tem ou não tem em cada momento, da importância que os jovens têm ou não têm em cada momento. Isso é muito interessante ver, e se alguém quisesse fazer esse estudo, era um estudo, porque eu sou sociólogo, de valor, de formação, portanto, não acredito mesmo que seja de valor. É muito interessante. Só se vê, por exemplo, no ponto de vista político, eu vou dizer assim, não está exatamente correto, mas serve-nos para a nossa conversa neste momento e não fuge muito da realidade. Se você for ver a importância que os jovens têm nos partidos através dos lugares que têm, quando há as eleições por deputados e, portanto, na lista de deputados, há 20 anos atrás e hoje, é interessante perceber isso. Quantos lugares eram elegíveis há 20 anos atrás e quantos lugares são hoje? Diretos, daqueles que são diretos. Bom, e sociologicamente, se a gente olhar para isso, tentando ser o mais objetivo possível, isso significa o quê? Significa que, eventualmente, há 20 anos atrás, os grandes partidos nacionais, PS, PSD, se calhar tinham 14 ou 15 lugares diretos elegíveis. Hoje, se calhar, têm 2 ou 3. Ok. Isso significa coisas interessantíssimas se a gente olhar para isto, para este processo, não é? O que é que isto significa? O que é que significa? Isso é uma reviravolta. Isso significa que, eventualmente, do ponto de vista sociológico, os jovens tinham muito mais peso. Okay. Não é? Claro. Há 27 anos tinha mais peso, não é? Não. É hoje. Hoje. Há 20 anos atrás tinham mais peso. Sim. Dentro, digamos, dos partidos, das Exato. máquinas, digamos, que são os partidos, como é evidente. Ok, claro, que na altura é que tinham cerca de 14 ou 12 todos lugares e agora... estes processos são negociados com os diferentes, digamos, grupos, estruturas dentro dos partidos, são organizações como outras quaisquer, não é? E, portanto, há 20 anos atrás conseguiam, digamos assim, ter esse peso para dizer nós temos elegíveis diretos nos diferentes círculos nacionais 10 ou 15 pessoas. Hoje, se calhar, têm 3 ou 4. Não sei se têm muito mais que isso. Não é? Sim, portanto, isso significa essa evolução é interessante. Sim. Isso significa alguma coisa. Da mesma maneira que o processo, isto foi para dar um exemplo, digamos ao quadro partidário. Se nós formos ver esse processo todo destes 20 anos, ele é muito interessante. Mas eu acho que podemos dizer o seguinte, é que a capacidade de intervenção dos jovens hoje, eu não sei se ela é maior, se é menor. Porque essas coisas são sempre difíceis, para simplificar, diz é maior, é menor, mas isto às vezes é um estereótipo de qualquer.
ela é diferente, agora é capaz de ter um lastro no sentido de ter uma ocupação do território muito maior e, portanto, estar muito melhor distribuída. E com isto quero dizer o seguinte: o facto de existirem associações juvenis, elas são pontos em muitos sítios das únicas estruturas que existem na própria comunidade. E a comunidade portuguesa no interior, então, é uma comunidade envelhecida, né? Portugal vai-se desertificando de certa forma, porque a nossa população também não vai crescendo muito, né? Para não dizer que está quietinha e parada. Ora bem, muitas vezes nesses sítios as únicas entidades que existem são associações juvenis, servidas por 10 ou 15 pessoas, 20 ou 30, não interessa. Sim. Jovens e alguns não jovens, porque as associações juvenis são entidades que têm 75% associados são jovens, com menos de 30 anos, e a sua direção também é constituída por jovens em 75% até aos 30 anos. O que significa que pode haver até pessoas que tenham 90 anos numa associação. É interessante. O que não tem, digamos, à partida problema nenhum. Temos aqui um processo intergeracional que pode ser interessante. Que é mais produtivo, talvez, as pessoas também aprendem das. Agora é importante é que neste outras. processo é um processo juvenil, que sejam os jovens a mandar. Sim, que sejam os motores. Autoritário, mas sim, quem define as regras do jogo, por isso é que são associações juvenis. Não faz sentido que seja uma associação juvenil e depois quando define as regras do jogo, porque não as pode, porque até a maioria é de jovens, eles estão em maioria nas associações, enquanto associados no número, nas assembleias gerais e tal, portanto eles podem decidir quais são os seus caminhos. Mas tranquilamente. O doutor nota uma participação ativa de jovens em diversas associações juvenis, não é? Claro, e quando eu digo claro é para contrapor aquele estereótipo que diz os jovens hoje não participam, não é? Eu, permito-me dizer assim, eu para isso tenho uma receita e por isso é quase desconfiar, se é uma receita é desconfiar, quer dizer assim, os jovens não participam em quê? É a minha pergunta. Bom, eventualmente não participam naquilo que os adultos gostavam que eles participassem. Por isso, eu, que tenho 60 anos, direi, os jovens não participam. Não participam em quê? Olha, se calhar eu estou agora aqui a conversar muito consigo, adoro conversar, mas se calhar o jovem não adora conversar tanto. O que também não é verdade, porque eu tenho filhos que são jovens, ou que já foram mais jovens, como é evidente, e sempre achei que quando as conversas são interessantes, eles estão lá a conversar connosco. Aquela ideia que a gente tem de que os jovens, não se interessam por isso, interessam-se sempre umas coisas e tal. Não partilho muito disso. E, portanto, quando a gente diz que os jovens não participam, é preciso a gente dizer, não participam em quê? Não é? Isso é que me parece que é interessante. E eu, para isso, tenho a minha receita, como eu dizia há bocado, não participam em algumas coisas que os adultos querem que eles participem. Pois, mas o mundo dos adultos não é o mundo dos jovens. E, portanto, temos aí um conflito de interesses, eventualmente. E esse conflito de interesses é que é preciso de remir. Porque depois a gente vê, não é? Ainda hoje, quando nós estávamos a comemorar naquela sessão, digamos, mais solene, tal, a tertúlia, os jovens estavam lá, nessa conversa. Depois, quando passámos para a rua, passámos para fazer umas danças, etc, apareceram gente que nem sequer participou na tertúlia, que estava por ali, naquilo que é o Chiado aqui em Lisboa, participou na dança, teve bem, para trás e para a frente, dançou, revirou, bom, levantou as mãos, mandou com os pés, tudo bem. Quando você passa ao plano prático, tem N jovens, N associações, discutem N coisas durante o ano. Tem N palestras, N conferências, N seminários, N intervenções sistematicamente. Agora, falamos de quê? Bom, eu sei que é capaz de ser a coisa interessante para a gente discutir. E porque é que os adultos têm a representação de que os jovens não participam? Boa pergunta. Doutor vai voltar cá. Não, mas o doutor tem que estar aqui aqui o tempo todo, porque ele tem muito que ensinar. É verdade. E muito bem, e nós temos muito que aprender. É pena que hoje só temos uma hora, mas pronto, vamos ter o doutor numa próxima edição, que é para falar mais amplamente sobre o jovem, que é o jovem, o comportamento jovem, enfim. E o dos adultos também, claro, que os adultos é que às vezes provocam certas situações não muito agradáveis. Pois é, vamos então dar a continuidade com a curiosidade do dia. Sim, vamos para a curiosidade do dia, que é a seguinte. Sabia que o animal terrestre mais rápido do mundo é a cheetah?
Pois é, a chita, também conhecida como guepardo, consegue correr até 110 km por hora com o seu corpo esguio feito para as corridas. O grande felino vive em várias regiões de África, onde utiliza a sua velocidade para a caça. E é esta a nossa curiosidade. Então, doutor, estamos a finalizar o nosso espaço de hoje, que só foi 1 hora. Então, as últimas palavras para os jovens neste dia que celebra-se o Dia do Associativismo Jovem. As últimas palavras só podem ser uma quase, digamos assim, que é associem-se. O associar-se significa o quê no nosso mundo de hoje? Ter a capacidade de não estar isolado, ter a capacidade de confrontar ideias e de perceber que os outros são como nós, na prática. Quer sejam mais a norte, mais a sul, mais a este ou mais a oeste, são gente como nós, que conversa, fala, pensa, age e participa na prática. Portanto, associem-se. Obrigado, doutor, e vamos tê-lo muito proximamente na edição que depois vamos combinar. Será um prazer. Ok, então vou assim, a Carla vai dar resposta à Ainda pergunta temos do tempo dia. para a resposta da pergunta do dia, exatamente. A pergunta foi a seguinte: o HIV pode passar pela pele? E a resposta é não. A pele protege o corpo das infecções, só passa se houver feridas ou cortes com sangue. Pode abraçar, apertar as mãos ou beijar uma pessoa com HIV ou SIDA que não se contamina. Vamos às notas finais. A Boefish participa em Madrid, Espanha, até o dia 8 de maio, numa ação de formação que se intitula Look for Your Opportunity, Be Creative, focada em trabalhar formas criativas e inovadoras para lutar contra o forte desemprego juvenil na Europa. Já está disponível mais uma edição da revista Boefish. O destaque vai para a entrevista da apresentadora da TV, Patrícia Figueiredo. Para ler, basta clicar em facebook.com/associação Boefish. É o final, voltamos na próxima edição. Até a próxima. É isso mesmo. Muito boa noite, doutor. Obrigada também por estar aqui. Teremos muito mais para conversar. Um abraço para vocês. E nós também estamos praticamente em tempo de despedidas.